primeira coisa que nós vamos fazer para criar o nosso pão com fermento natural é alimentar o nosso fermento. Eu retirei o meu do frigorífico, tenho aqui a data da última vez que eu utilizei o meu fermento e eu guardo muito pouco. Esta é a quantidade de fermento que eu guardo no meu frigorífico. Como podem ver, é mesmo muito pouquinho. Não há necessidade de guardar mais quantidade. Então, eu retiro o meu fermento do frigorífico e vou alimentá-lo para depois poder iniciar o processo de criação do meu pão com fermento natural. Para fazer um pão, eu preciso de 100 gramas de fermento natural. Então, eu vou alimentar o meu fermento com a farinha integral, como eu fui fazendo durante o processo de criação do fermento. O meu fermento é de 100% de hidratação. Então, eu vou colocar 50 gramas de farinha para 50 gramas de água, o que dá um total de 100 gramas de fermento. Vou colocar, então, 50 gramas de farinha integral. Este processo deve ser feito no dia anterior à noite, então, dependendo da vossa temperatura da casa, poderão alimentar, por exemplo, o vosso fermento por volta das 10 da noite e no dia seguinte de manhã já estará pronto a ser utilizado. No meu caso, como eu não alimentei o meu fermento ontem, estou a alimentá-lo agora e quero ainda hoje preparar a massa do meu pão, eu vou alimentá-lo com água morna. Se vocês tiverem um termómetro, como este, por exemplo, vocês podem verificar a temperatura da vossa água. A temperatura ideal, neste caso, para fazer com que o fermento cresça mais depressa, 35 graus. Se vocês não tiverem um termómetro, o que é que podem fazer? Colocar o vosso dedo na água e se conseguirem aguentar pelo menos 5 segundos com o dedo dentro, significa que a água está pronta a ser utilizada. Então, já introduzimos 50 gramas de farinha integral, vamos agora introduzir 50 gramas de água. Vão pegar agora numa colher de pau e vão utilizar a parte de trás para mexer o fermento. Misturem tudo muito bem até que não haja farinha seca para não prejudicar o crescimento do nosso fermento. Este processo é exatamente igual à alimentação do vosso fermento nos últimos dias de criação. Então vamos, depois de misturar, limpar as paredes do frasco. Assim conseguimos perceber exatamente o crescimento do nosso fermento. Vamos fechar o nosso fermento e vamos marcar o nível para conseguirmos perceber quando é que ele duplica ou triplica de tamanho. Já temos aqui o nível marcado. Agora vamos aguardar que o nosso fermento duplique ou até triplique de tamanho, criando volume e bastantes bolhas. É aí que nós sabemos que ele está pronto a ser utilizado. Portanto, vamos reservar o nosso fermento num cantinho do nosso balcão, longe da luz solar direta, e vamos esperar que ele cresça. Passaram 4 horas e meia desde que eu alimentei o meu fermento e vamos ver como ele já cresceu. Tem bastantes bolhas, que é um sinal de produção de gás, e já cresceu bastante. Já duplicou o seu volume e até ultrapassou ligeiramente. Eu vou já usá-lo da forma como está. Se vocês preferirem, podem deixar que ele cresça ligeiramente mais. Lembro que o tempo que demora a crescer vai depender do vosso fermento natural, vai depender da temperatura ambiente da vossa casa. Portanto, não fiquem pelos tempos que eu estou a apresentar aqui, mas avaliem o crescimento do vosso fermento e vão vendo se já está pronto para ser utilizado. Tem que ter bolhas, tem que ter crescido e, quando isso acontecer, está pronto a ser utilizado. Vamos lá então misturar os ingredientes para fazer a massa do nosso pão de fermento natural. Vamos começar por misturar 100 gramas do fermento natural com a água. Estão a ver as bolhas? Temos então aqui 100 gramas do nosso fermento e o que é que eu vou fazer com este restinho que me sobrou?
vou voltar a guardar no frigorífico para utilizar da próxima vez que eu fizer o meu pão. Vou só limpar as paredes do frasco para o fermento não ficar seco e assim não desperdiço o meu fermento. Deixá-lo todo concentrado no fundo. Aqui está, quase nenhum fermento. Vou tapar novamente o frasco e vou atualizar aqui a data. Aqui está a nova data para eu saber a última vez em que ele foi utilizado. Daqui vai diretamente para o frigorífico até à próxima utilização. Para esta receita de pão vou utilizar 310 gramas de água, que vai fazer um pão com 72% de hidratação. Não é uma hidratação muito elevada, assim torna-se mais fácil manusearem o processo de fazer o pão. 310 gramas de água. O que é que vamos fazer agora? Vamos misturar o nosso fermento. Basta desfazer ligeiramente na água, só para ajudar o processo de mistura da massa. Agora vamos adicionar a farinha e eu vou fazer um pão branco. Então eu vou utilizar farinha de trigo sem fermento e o tipo 65. Eu já experimentei fazer com a farinha 55, mas como essa farinha é muito mais fina, o pão não fica bom. Fica a massa muito líquida e difícil de manusear. E vamos adicionar 450 gramas desta farinha. Vamos adicionar agora 8 gramas de sal. Eu estou a utilizar o sal marinho grosso. E agora é só envolver esta massa até não ficar qualquer resto de farinha seca. Não é preciso amassar, é simplesmente envolver todos os ingredientes. Eu aprendi a fazer esta receita com um canal britânico. Eu vou deixar na descrição deste vídeo o link para o vídeo com a receita original, mas como está em inglês, eu decidi trazer a versão portuguesa cá para o canal. Certifiquem-se de que não existe farinha seca por baixo, tem que ficar tudo misturado. Uma vez que está tudo misturado, vamos limpar a espátula. Borrifar a superfície da nossa massa com um pouco de água. Eu coloco o pano e vou guardar a minha bacia dentro de um armário porque é onde está um pouco mais quente. Agora que já passou meia hora, vamos começar com as dobras. As dobras vão ajudar a desenvolver o glúten na massa para dar estrutura e força à massa do nosso pão. Começamos por molhar uma superfície, assim a massa não se vai colar à nossa bancada. Vamos também molhar a nossa espátula e a parte superior da nossa massa. Depois de borrifado, vamos descolar as laterais da massa para ajudar a soltar do recipiente. Viramos ao contrário. Inicialmente a massa vai ser mais difícil de soltar, mas com o passar do tempo e com as dobras que vamos fazendo, a massa vai se soltando muito mais facilmente, o que é um sinal de que o glúten está a desenvolver corretamente. Vamos limpar bem o nosso recipiente. Agora vamos molhar as nossas mãos, mas sem molhar esta parte da massa, porque a parte de baixo vai ser sempre a parte superior do pão, que vai ser a que não vai colar, mas esta parte da massa tem que ficar sempre pegajosa. Então vamos molhar as nossas mãos, mas ao lado. Mãos molhadas, vamos iniciar as dobras. Fazemos sempre estas dobras iniciais, com cerca de 12, 13 dobras, vocês vão vendo. Então, colocamos a massa no recipiente, vamos limpar as mãos, caso seja preciso, e vamos borrifar novamente a nossa massa. Depois disto, basta cobrir novamente
guardar novamente no armário e esperar cerca de 2 horas para fazer uma segunda dobra. Entretanto, vamos aproveitar que esta massa, que esta sujidade ainda está fresca, para limpar para a próxima dobra e assim não fica seco e não fica difícil de limpar. Vamos borrifar com água, vamos esfregar com as mãos para soltar os restos de massa que ficaram presos à bancada. Usamos a espátula para ajudar. E eu estou a usar esta espátula porque ainda não tenho as espátulas próprias para manusear massa de pão. Se vocês tiverem essas espátulas, podem utilizar à vontade. Agora que temos isto aqui mais juntinho, eu vou usar um pano mais absorvente e vou limpar muito bem para deixar pronto para a próxima dobra. 2 horas já passaram. Vamos agora para a segunda dobra da nossa massa. Podemos ver aqui já a atividade do nosso fermento, já tem bolhas formadas. Vamos molhar a nossa bancada, molhar a nossa espátula, molhamos a nossa massa, vamos soltar a massa das laterais e vamos virar ao contrário. Já dá para ver que a massa descola muito melhor do que da primeira vez que o fizemos. Quer dizer que o glúten da nossa massa já está a desenvolver. Podem ver que ficou praticamente limpo. Retiramos só algum pedacinho que possa ter ficado. Molhamos também as nossas mãos e voltamos a fazer dobras. Desta vez vamos fazer menos dobras, cerca de 6 são suficientes. Já podemos ver que a massa está mais durinha. Vamos voltar a colocar a massa no nosso recipiente. Voltar a borrifar com água e voltar a tapar a nossa massa. Guardamos novamente no armário ou onde vocês quiserem e vamos esperar mais 2 horas para fazer a terceira e última dobra. Mais 2 horas já se passaram, vamos então para a terceira e última dobra da massa do nosso pão. Conseguimos mais uma vez ver aqui a atividade na massa. Vamos então realizar o processo exatamente igual ao que fizemos anteriormente na segunda dobra. Espátula. Borrifamos a massa, a superfície. Como podem ver, a ordem é irrelevante. O que interessa é fazer os passos todos. Vamos descolar a nossa massa das beiras da taça e desta vez a massa deve soltar-se ainda mais facilmente do recipiente. Viramos ao contrário. E prontinho, massa solta. Por isso é que é bom utilizar um recipiente transparente, que assim conseguem ter noção se ela está a separar bem ou não. Molhamos as mãos novamente e voltamos a fazer cerca de 6 dobras. A massa já está bem mais elástica, bem mais estável. Vamos ter cuidado para não esvaziarmos o ar que colocamos dentro da massa. E aqui está, 6 dobras feitas. Vamos colocar a nossa massa novamente dentro do recipiente, borrifar com água, cobrir novamente e vamos deixar agora por mais 1 hora dentro do armário ou onde vocês acharem melhor deixar. Já passou 1 hora, vamos agora fazer a pré-forma da massa do nosso pão. Verificamos que a massa já tem bastante atividade, ganhou também uma ligeira lomba, que quer dizer que está a fermentar bem, e por baixo está cheio de bolinhas, é um bom sinal. Para fazer a pré-forma, vamos enfarinhar a nossa bancada. O processo vai ser igual ao processo
da segunda e terceira dobras, mas em vez de utilizar água, vamos utilizar farinha. Vamos então enfarinhar a nossa bancada generosamente para a massa não colar. Depois poderemos remover o excesso de farinha. Vamos enfarinhar também o topo da nossa massa e vamos passar a nossa espátula também no pacote de farinha. Como esta espátula aqui não é muito prática para fazer a viragem da massa, porque é grossa e é de silicone, e como eu ainda não tenho as minhas espátulas, como já vos disse, vou utilizar um cartão para poder fazer a raspagem mais facilmente. Vamos soltar então a massa do recipiente e vamos virar longe, deixando espaço para depois poderem rodar a massa. Limpinho. Ficamos sempre com a parte enfarinhada, com a parte que não vai colar por baixo, que essa vai ser sempre o topo do nosso pão. A parte que fica virada para cima é a parte que cola. Verifiquem se a massa não está colada. Se estiver, atirem assim com farinha para debaixo para descolarem a vossa massa. Convém que ela fique completamente solta. E vamos fazer as dobras como fizemos com a água, mas desta vez com farinha. Até sentirem que está bastante firme. É importante que a massa não cole na bancada. Quando sentirem que já criaram tensão suficiente, rodam a massa para formar uma bola, assim. Podem rodar e apertar ligeiramente com a espátula, sempre enfarinhada, é mais prático. Assim estão a dar mais tensão à parte superior, deixando o pão mais apertadinho. Vamos enfarinhar, sem medo. Como vamos tapar com um pano, não corremos o risco do pano colar na nossa massa. Retiramos o excesso de farinha e cobrimos a nossa massa e vamos deixá-la aqui durante cerca de 1 hora para depois fazermos a forma final e levarmos à fermentação final no frigorífico. Mais 1 hora passada, vamos agora dar a forma final ao nosso pão, para poder então colocar no frigorífico para a sua última fermentação. O ideal será usarem um recipiente próprio para fazer a fermentação do pão, mas como eu ainda não tenho, eu vou utilizar um coador. Então eu coloco o pano no coador e vou pegar numa farinha diferente da que eu usei para fazer o meu pão, senão ela vai ser absorvida pela massa durante a fermentação, para polvilhar o meu cesto. Sejam também generosos, porque senão a massa vai ficar colada ao pano e depois para desenformar é um problema. Já tenho aqui o cesto com a farinha, vamos então dar a forma final ao nosso pão. Ele espalhou-se ligeiramente, isso é normal. Vamos colocar um pouco de farinha à volta e vamos usar a espátula para o virar. Ok, massa virada. Arrastar a nossa massa para esta superfície e ter a certeza que nada cola. Vamos formar uma bola, porque o meu cesto é redondo, então vamos levar todos os cantos para o centro e deixar a nossa massa redonda com alguma tensão. Quando estiverem satisfeitos, simplesmente convém que rodem a massa. Vamos enfarinhar. Vamos dar mais tensão à nossa massa enfarinhando as nossas mãos para não colar, porque lembrem-se que a parte de baixo é a parte onde a massa cola. Damos sempre tensão, com cuidado para não rasgar a nossa massa. Deixamos a nossa massa firme, com cuidado. E
E vamos agora, novamente com a ajuda da nossa espátula, virar a massa e colocar dentro do nosso cesto. Vamos agora com a farinha integral, novamente, polvilhar bem a parte de cima, que assim a massa não cola ao pano. A farinha em excesso depois sai toda, não se preocupem com isso. Tapamos o nosso pão e levamos ao frigorífico durante a noite. Para não haver desperdícios com a farinha, pego num recipiente que já tem restos de farinha de outras utilizações, coloco um pequeno coador e vou só peneirar estes restos de massa que não interessam a ninguém. Esta farinha pode ser depois reutilizada para polvilharem a bancada antes de colocarem a vossa massa. Já é o dia seguinte e vou colocar então o forno a pré-aquecer. 250 graus durante 30 minutos. E enquanto que o forno pré-aquece, vou colocar também em cima do tabuleiro onde eu vou cozer o pão a panela que vai servir de tampa. O forno já está praticamente quente, vamos então preparar o nosso pão para ir ao forno. Pegamos numa tábua, colocamos papel vegetal por cima e vamos pegar na nossa massa de pão. Como vocês podem ver, se carregarem na massa, ela volta ligeiramente para cima, lentamente. Isto quer dizer que ela está no ponto para ser cozinhada. Como o meu cesto é muito alto em relação ao pão, eu não vou simplesmente virar o meu pão. Eu coloco o papel vegetal por cima, coloco a minha tábua e com muito cuidado eu vou virar o meu pão. Retiramos o pano com cuidado para não colar nenhuma parte. Espalhamos bem esta farinha por cima e retiramos a maior parte deste excesso para não queimar no forno. Entretanto, também ainda não chegou a minha lâmina. Eu vou usar uma lâmina improvisada. Depois, quando chegarem os utensílios corretos, eu faço um vídeo para vos mostrar. E vamos fazer um corte no pão para ele abrir, mas com a lâmina não assim, mas ligeiramente inclinada. Vamos borrifar um pouquinho de água e vamos agora buscar o tabuleiro para colocar a nossa massa no forno. Tenham cuidado porque está muito quente. Vamos então colocar o nosso pão em cima do tabuleiro e colocar a nossa panela por cima. Também muito cuidado porque está muito quente. Assim vamos criar o vapor para a massa cozer melhor. Para me dar mais jeito, eu estou a utilizar o tabuleiro virado ao contrário, porque assim não corro o risco de me queimar. Vamos ao forno com muito cuidado e cozinhamos 25 minutos a 250 graus. Já passaram 25 minutos, vou retirar o pão do forno para tirar a panela de cima. Mais uma vez digo, muito cuidado porque isto está muito quente. Como podem ver, o pão já cresceu bastante, já abriu, agora vai cozer o resto do tempo. Mais 20 minutinhos a 230 graus e fica prontinho.